Meus amigos e minhas amigas, vamos continuar trabalhando no nosso canal Revolucionando a Contabilidade. Nós temos que transformar essa contabilidade em algo menos complexo, mais compreensível. E nós vamos tratar de um assunto hoje que é super complexo pelos conhecimentos atuais. Lucro, um dos enigmas da contabilidade. Lembre-se que no primeiro eu tratei da teoria da partida dobrada, ou seja, débito e crédito. E chegamos à conclusão que débito, apesar de ter sido escrito essa teoria da partida dobrada em 1494, até hoje existe uma grande dificuldade em se entender o que é débito, interpretar o que débito significa. Então tem algo de errado nisso. Isso não é uma coisa normal, certo? Então eu vou tratar agora de outro enigma da contabilidade, que é a apuração de lucro. Ou na realidade, qual é o significado de lucro? Por incrível que pareça, as pessoas tratam lucro como se fosse receita menos despesa. Tudo bem. Mas e o significado de lucro? O que significa lucro? Se você tem uma empresa, se você sabe que a empresa tem um lucro de 200 mil, por exemplo, o que isso significa? O que aconteceu com a empresa por ter apresentado um resultado de 200 mil? É isso aqui que nós vamos tratar. Muito bem. Como apurar resultado econômico, lucro ou prejuízo? Eu vou colocar isso de uma maneira muito simples, para que todo mundo saiba a filosofia da apuração de resultados econômicos. Olha só, vamos imaginar que eu venda laranjas. Eu compro 80 mil de laranjas e vendo as 80 mil de laranjas por 100. Tá certo? Muito bem. Eu tenho uma empresinha, comprei 80 mil de laranjas e vendi por 100. Quando eu vendo e entrego as laranjas, eu tenho uma receita. E, evidentemente, eu vou analisar quais são os custos e despesas que eu tive para comercializar e vender essas laranjas. Por exemplo, se eu vendi por 100, laranja que me custaram 80, eu tenho um custo de 80. Então o lucro por enquanto é 20. Se eu tenho alguém trabalhando comigo e pago um salário, isto é uma despesa. É importante a gente saber o que é despesa. Despesa é consumo de um benefício. Quando eu pago o salário de alguém, é porque eu consumi o benefício do trabalho dele. Ele trabalhou para mim, me ajudou a desenvolver minha atividade econômica. Por exemplo, se eu ponho mesas, cadeiras no meu escritório, eu levo em consideração que ali tem uma depreciação. E essa depreciação é uma despesa. Por que ela é uma despesa? Porque eu estou consumindo um benefício. Um benefício da mesa e da cadeira dentro da minha atividade econômica de vender laranja. Então, obviamente, se eu quero apurar resultado da minha empresa como vendedora de laranjas, eu vou ver a receita da laranja, o custo dela e as despesas que eu incorri para obtê-las. Tá lógico isso? E o resultado será um lucro ou prejuízo. Lucro quando a receita é maior do que o total de custos e despesas. E prejuízo quando a receita é menor do que o total de custos e despesas. Tudo bem. Esse aí é o conceito de lucro. Qual é? Vamos entrar diretamente no conceito de lucro. O conceito de lucro nada mais é do que o acréscimo no valor contábil da empresa do resultado das atividades econômicas dela. Como é que é isso? O que é valor contábil da empresa? O valor contábil da empresa nada mais é que o seu patrimônio líquido. A empresa tem bens, né? Dinheiro, estoques, terrenos, etc. Tem valores a receber e tem dívidas. Então ela tem bens, direitos, que são os valores a receber, e dívidas, as obrigações. Bem mais direito nas obrigações é igual ao patrimônio líquido da empresa.
Isso é o chamado patrimônio líquido, ou valor contábil da empresa. Se eu tenho de bens 100 mil, tenho de direitos 50, são 150 mil o total dos meus ativos. Mas eu considero também a dívida. Se eu tenho uma dívida de 100, se eu tenho 150 no total do ativo, tenho 100 de dívida, meu patrimônio líquido é tão somente 50. Tá certo isso? Então o conceito de lucro diz isso. É o aumento do valor contábil da empresa proveniente das atividades econômicas dela. Certo? Muito bem. Então, qual é o objetivo do DRE, ou demonstrativo de resultado econômico? É ele registrar todas as atividades que aumentaram o patrimônio líquido e que diminuíram o patrimônio líquido. Com isso, ele chega ao resultado das atividades econômicas. Estou falando de atividades econômicas. Porque o patrimônio líquido pode ser aumentado com aumento de capital. Mas o aumento de capital não é receita, é uma atividade financeira. A empresa não gerou essa receita, foi o acionista que colocou o dinheiro lá dentro. Por isso que ela não participa do demonstrativo de resultado econômico com aumento de capital. A mesma coisa é dividendo. O pagamento de dividendos reduz o patrimônio líquido. E reduzindo o patrimônio líquido não significa que é uma despesa. Porque não há um consumo. O que existe é uma distribuição do resultado econômico. Então, o demonstrativo do resultado econômico, ele registra as operações da atividade econômica que aumentaram o patrimônio líquido e que diminuíram o patrimônio líquido, cujo resultado é lucro ou prejuízo. Tá certo? Muito bem. Essa situação que parece um negócio tão simples, filosoficamente é, mas você vai ver que nós temos uma grande dificuldade com isso. É por isso que eu digo que é um dos enigmas da contabilidade. O balanço da Petrobras em 2014, quando estava uma situação muito desagradável, as denúncias de corrupção dentro da Petrobras, as propinas pagas pelas empresas que faziam contrato com a Petrobras, etc., o balanço de 2014 demorou de ser entregue, porque as empresas não queriam auditar. Mas, por fim, a Price auditou o balanço e cometeu um tremendo erro crasso, demonstrando que a Price, pelo menos naquele exato momento ali, não estava sabendo, não conhecia a filosofia contábil da apuração de resultado econômico. Isso que eu acabei de explicar aí para vocês. Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Olha aqui o que é que a Petrobras fez. Que a Price fez. Esse foi o balanço da Petrobras e deu um prejuízo, segundo a Price, 21.330 aqui em 2014. Olha só. Vamos olhar com carinho isso aqui. Primeiro, nós imaginamos que é uma empresa de petróleo. Ela vende petróleo. Vamos imaginar que é só isso, ela vende petróleo. Então essas receitas aqui foram todas da venda do petróleo da Petrobras. Vendeu o petróleo. Bom, e aqui tem um custo dessa mercadoria vendida, que foi o petróleo. O custo, a gente define custo como tudo aquilo que é gasto em função da elaboração de um produto, sem o qual ele não existia. Quer dizer, tudo que é necessário para você ter um produto e depois vendê-lo é custo. Tudo que você gasta em função disso. Então vamos ver perfuração, o pessoal trabalhou, a depreciação das máquinas, tudo isso é custo ligado diretamente a essa receita. Mas além disso, tem também as despesas. Vamos imaginar aqui, só para ter imaginação, que essa despesa é toda pessoal. As pessoas que trabalharam lá dentro. Então isso aqui é uma despesa. O consumo da Petrobras, ela consumiu benefício, que foi o trabalho das pessoas, para quê? Para produzirem e venderem petróleo. Então tá lógico, tem custo e tem despesa. E aqui aparece a primeira coisa, impairment. Impairment, na realidade,
é uma refinaria que foi construída para a Petrobras, vários anos, e que chegaram à conclusão naquele 2014 que isso não valia mais nada. Então tiraram dos livros da empresa. E tinha um custo ali de 44.636, que na realidade isso é um prejuízo fantástico dado por Lula e companhia. Muito bem. Só que isso aqui, se era uma refinaria que estava sendo construída e nunca produziu nenhuma gota de petróleo, como é que a receita do petróleo vendido das outras refinarias vai aceitar esse custo aqui, essa despesa de emperramento, como se fosse dela? Não tem sentido, não tem lógica. A receita foram de outras refinarias. Essa refinaria aqui, que foi baixada dos ativos da empresa, não produziu uma só gota de petróleo para ajudar essa receita. Então, obviamente, não faz parte do resultado econômico da empresa naquele ano. Isso aqui é uma perda financeira. E não está no resultado econômico. Porque o resultado econômico é para quê? Registrar receitas e despesas da atividade econômica, tá certo? Que aumentaram o patrimônio líquido da empresa. Esse aqui não é despesa. Não é custo. Isso aqui foi uma perda financeira. Existe um demonstrativo, chama-se demonstração das mutações patrimoniais, cujo objetivo é o quê? É apresentar a variação entre o patrimônio líquido do início do ano e do final do ano. Como é que o patrimônio líquido aumenta? Ele aumenta ou diminui com o resultado econômico com o resultado das atividades econômicas. O demonstrativo de resultado vai também para esse demonstrativo. Mas o que? Outras coisas que não entraram. Por exemplo, capital. O aumento de capital é registrado lá, na demonstração das mutações patrimoniais como aumento do patrimônio líquido. Isso aqui, impairment, que foi a baixa dos ativos dessa refinaria que não produziu, deve ser colocada lá, como diminuição do patrimônio líquido. Ainda mais aqui também, gastos capitalizados, sabe o que é isso? São propinas da Petrobras. Pagas. Então, propinas. Como é que isso faz parte da receita? Que benefício é esse? Propina, ao contrário. É um prejuízo direto. Isso é um prejuízo, não faz parte da atividade econômica. Roubo não faz parte da atividade econômica. Aqui é roubo. Foi roubado pelos partidos do apoio da base do governo lula-petista. Então, isso aqui deveria também para demonstração das mutações patrimoniais, como uma dedução, com uma redução do patrimônio líquido do exercício. E não no demonstrativo de resultado. Quando você faz essas considerações, o lucro da empresa, na realidade, preciso mostrar aqui a vocês. O lucro da empresa é aqui. Você tira esse impairment, você tira isso aqui mais ou menos 50, quando você compara com isso aqui, você dá 29. 29.500. Isso é o lucro da empresa. Esse lucro você pode comparar com qualquer outra empresa de petróleo. E qualquer exercício que for. Você, daqui ao ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você pode comparar o resultado dessa empresa, da Petrobras, ano a ano, e considerando esse resultado de 29.500. Esse aqui não. Esse aqui é um resultado extraordinário. Que não é resultado econômico isso aí. Isso é uma mistura de resultado econômico com perda financeira direta. Tá certo? Então demonstra que a Price não sabe o que é apuração de resultado econômico. E nem a Price e nem a contabilidade da Petrobras. Isso é lamentável, mas é a pura verdade que está visto aí. Tá certo? Muito bem. Então, olhando dessa maneira, e a gente já está vendo que houve aí uma barbeiragem da Price auditar um patrimônio, um demonstrativo de resultado que não tem nada a ver com o resultado da empresa. Então a empresa aí foi lucrativa e não deficitária. Essas perdas, claro, o patrimônio líquido do início do ano diminuiu em relação ao final do ano, diminuiu em relação do início do ano. Por quê? Porque essas perdas financeiras são contadas. Agora é claro que o resultado, apesar do resultado econômico positivo,
que o resultado econômico, em princípio, aumentaria o patrimônio líquido anterior da empresa, ele foi diminuído. Por quê? Porque houve perdas. É essa a grande análise que deve ser feita. Tá certo? Muito bem. Outro aqui é um exemplo prático que eu estou dizendo aqui. Eu tinha um amigo um empresário da área imobiliária, tinha uma empresa com muitos terrenos, mas não estava vendendo, não estava construindo nada. Ele então queria vender uma parte da empresa e ele foi interessado em comprar. E me chamou para dar uma olhada no balanço. Eu fui com ele, sentei lá com o diretor financeiro da empresa, o presidente da empresa, dono da empresa e esse meu amigo. Aí vi o balanço dele, veio lá e algum demonstrativo dele lá estava assim, lucro líquido ajustado aproximadamente 200 mil. Eu, só para saber como é que estava o conhecimento dele em contabilidade, perguntei, você acredita nesse número de 200 mil? Em lucro líquido ajustado, dessa maneira que é feito? Né? Você pega o lucro líquido, mais depreciação, dá o lucro líquido ajustado. Você concorda com esse número? Acha que esse número tem validade? Ele disse, olha, geralmente eu não tenho não, mas esse ano que eu não fiz nada, deu esse resultado, e como as minhas dívidas foram reduzidas exatamente nesse aproximadamente 200 mil, eu cheguei à conclusão que as dívidas eu paguei com esse resultado. Olha, isso é uma bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu digo, por favor, você tem um balanço anterior? Ele tem. Aí peguei o balanço anterior, olhei a dívida dele e comparei com as dívidas atuais. 86 mil somente. Eu digo, olha, você só pagou 86 mil e ficou louco. Isso é, não fiz nada, não tirei dinheiro da empresa, não fiz nada. E esse 200 mil, o que foi que fez? Aí eu tive que explicar tudo o que significava o lucro de 200 mil. Mas é isso. Diretor, dono da empresa, do empreiteiro, não sabia exatamente o que era lucro. Muito bem, está aqui outra coisa muito importante. Tem um livro aí na praça, chama-se Análise Avançada das Demonstrações Contábeis, da editora Atlas. Aqui, Análise Avançada das Demonstrações Contábeis, da editora Atlas. Um livro importante, escrito por alguns contabilistas muito com nome na praça. E lá eu encontrei a seguinte definição de lucro líquido ajustado. Representa o valor registrado no período que se transformou ou vai se transformar em caixa. Representa o valor registrado no período que se transformou ou vai se transformar em caixa. Isso significa o seguinte: esse pessoal que escreveu esse livro não tem a menor noção do que seja lucro. Foi esta frase aqui, mais essa conversa que eu tive, que me deu a ideia de escrever esse livro. Você sabe o significado de lucro? Com certeza escrevi um livro para explicar isso. E depois comecei a perceber, eu nunca tinha lido em livro nenhum sobre o significado do lucro. E realmente não me lembro de livro algum que trate do significado. Ele ensina como se calcular, mas o significado eu nunca vi em livro nenhum. Então eu até gostaria, se alguém de vocês estiver me ouvindo e tiver um livro que trate do significado, eu gostaria de vê-lo. Agora vocês, se vocês quiserem uma visão perfeita de lucro, perfeita, desculpa eu dizer isso, mas muito bem elaborada, eu fiz nesse livro. Então, lendo esse livro, vocês vão entender o que é lucro, o significado de lucro. Esse livro, basta você clicar aqui, é www. Fórum de contabilidade.com.br. É um site nosso que vende nossos livros. Então você pode entrar aí que vocês encontrarão esse livro e muitos outros. Contabilidade. Tá certo? Você pode entrar aí que você encontra o livro. Mas vamos lá adiante. Então, meus amigos, a questão do lucro é muito importante. Como é que a gente administra uma empresa sem saber o que é lucro? Como é que você, contador da empresa, não sabe explicar para o dono da empresa o que é lucro? E o que eu vejo por aí é uma dificuldade enorme que as pessoas têm que saber o significado de lucro. Mesmo como apurar resultado é difícil. Tem pessoas aí que não sabem o que é uma despesa, o que é uma receita. E quais são as receitas do período e quais são as despesas do período. Isso é um pouco
um pouco trabalhoso, mas você tem que ter a filosofia da contabilidade para determinar isso com o mais próximo possível da realidade, tá certo? Então, meus amigos, eu estou dizendo aqui a vocês, eu acabei de falar para vocês, somos um dos enigmas da contabilidade. Eu espero que vocês tenham entendido e, obviamente, eu ainda não apresentei a solução do problema do débito e crédito. Eu vou mais na frente, eu vou apresentar essa solução. Eu quero acabar com essa dificuldade, essa complexidade, a contabilidade deixar de ser incompreensível, de provocar tanta ojeriza às pessoas, porque parece simples ao mesmo tempo, parece muito difícil, parece que ninguém entende, a contabilidade é cheia de erros, é um negócio desagradável isso. Eu quero, nesse site nosso, nesse canal, Revolucionando a Contabilidade, a gente fazer um trabalho, todo mundo cooperando comigo, escrevendo, me ajudando, me criticando, me corrigindo, para a gente fazer da contabilidade, colocar ela no lugar devido. Contabilidade é a ciência mais importante da humanidade. Basta dizer que sem contabilidade não existiria empresa e o desenvolvimento não seria da maneira que está acontecendo. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês me acompanhem e acompanhem esse canal. Revolucionando a Contabilidade, que vai ser um jogo de ganha-ganha. Ganha quem está acompanhando e ganha quem está fazendo. Eu sou um deles, estou aí fazendo. Ok? Um grande abraço e muito obrigado, pessoal.